No ano 2000, eu tirei um tempo sabático aí na minha vida. Tinha assumido há 3 anos a presidência da igreja e saí de trabalhar como diretor no banco. Fiquei tempo integral na igreja. Aí foi quando surgiu o nome Igreja Cristã na Família, né? Nós definimos a nossa vocação, a nossa história, o nosso nome, o que nós íamos fazer. E eu andei viajando e visitando várias igrejas, vários lugares do mundo, entendendo também o contexto de Deus, o mover de Deus na história da igreja como um todo. Perceber o nosso lugar nisso. Uma delas foi a Willow Creek, que hoje é até mais famosa aqui, do pastor Bill Hybels, faz esses encontros, se chama Summit, tem aí os vídeos de conferência, acabou de ter um aqui em alguns lugares do Brasil. Willow Creek é uma igreja de 70 mil pessoas, em Chicago, muito grande, com influência em vários lugares. E eu, conversando lá com o responsável pela Willow Creek Association, e depois com o Bill Hybels também, a minha pergunta foi o que eles podiam dizer, não do sucesso, porque o sucesso estava ali escrito, né? Estava aos olhos. Uma infraestrutura maravilhosa, mais de 100 ministérios funcionando. Estavam fazendo uma campanha para poder construir um novo templo, porque não cabia mais lá. Ia ser, eu não sei quando, mas tipo assim, 40, 50 milhões de dólares para fazer o prédio. Estavam levantando lá a verba, já está pronto, né? Isso foi em 2000. Então, história de sucesso. E a pergunta que eu fiz foi, e a história de dificuldades? Quais foram as lutas? Quais foram os problemas? Quais foram as crises? O que nos levou, que nos leva a ganhar é saber perder, enfrentar as dificuldades e passar por cima delas. Aí ele falou, olha, você fez uma pergunta boa, vou te dar aqui um livro. Quem escreveu foi a mulher do pastor, que contava a história da igreja e as dificuldades, as lutas, começando com uma igreja para falar com adolescentes, trabalho de adolescentes, e evoluindo até isso aí. Tem muitas semelhanças com a nossa história. Já falei isso em algumas reuniões de presbitério, mas uma das histórias que eu gravei ali foi a história do próprio pastor, o Bill Hybels, que era filho de um dono de um atacadista. Ele vendia comida para os supermercados, né, em Michigan. Então era uma pessoa bem de vida, tinha um bom padrão, tinha uma empresa que estava indo bem, tinha avião, tinha barco, tinha uma vida confortável. E quando ele pegou o Bill Hybels na adolescência, ele falou, filho, eu quero que você tenha experiência de vida, conheça o mundo. Com 13 anos ele começou a viajar sozinho. Primeiro lá nos Estados Unidos, depois internacional. Com 18 anos, o Bill Hybels veio para o Brasil. Pegou o voo e foi para o Rio de Janeiro. E naquela época, década de 60 para 70, era a cidade famosa no mundo, aí, o Jet Set, né? Copacabana, praia, os artistas. Tinha todo um glamour internacional e tirar férias no Rio. Bossa Nova. E ele ficou lá no Meridian, que hoje já não existe mais, que era um hotel ali no Copacabana, que tinha um restaurante maravilhoso no terraço, no topo, com a vista para toda a Bahia. Ele estava lá sozinho comendo, e do lado dele tinha um casal de americanos, beirando 70 anos, e o marido falou, filha, querida, vamos fazer o nosso brinde aqui. Aí fizeram um brinde. Estamos fazendo o sonho da nossa vida. Estamos nesse lugar maravilhoso, nos aposentamos, conquistamos, tivemos o dinheiro para trabalhar, produzir, filhos, netos, e agora estamos nas nossas férias, visitando esse lugar tremendo. Tudo que nós combinamos, sonhamos 30, 40 anos atrás, né? Está se cumprindo aqui. Então, um brinde à nossa realização. E o Bill Hybels ficou olhando aquilo e ficou pensando. Eles estão com 60 e tantos anos, brindando, e chegaram aqui.
Bom, eu estou com 18 anos, estou aqui. Onde eu vou estar com 60? E é ali que ele tomou a decisão de não seguir a linha do pai, não virar um empresário que ia dar a empresa, mas entrar no seminário e ser pastor. E começar o trabalho com crianças e adolescentes. Sofreu um monte, porque o pai dele, que era um bom americano, falou: filho, glória a Deus, era cristão o pai dele. Glória a Deus, muito bom. Você quer ser pastor, amém. Vai aprender. Pastor não tem dinheiro, então viva com o seu salário. Ajuda zero. E ele foi trabalhar de caixa e morar num lugarzinho apertadinho lá em Chicago. Conheceu a mulher dele no trabalho da igreja, tia do cultinho. E a história foi, história cumprida. Mas o que eu quero colocar aqui é isso, que às vezes nós colocamos nossa expectativa em estarmos em um lugar, em atingirmos uma posição, em termos uma quantidade de dinheiro, em conquistarmos algum tipo de proeminência, ou relevância, ou sonho. E achamos que isso vai resolver o problema. Mas estar naquele lugar não resolve o problema. Porque enquanto tem um monte de gente que sonha em estar no Rio de Janeiro comemorando a vida, os cariocas lá não acham tão maravilhoso estar naquele lugar. E com certeza, a pessoa que mora ali do lado da Torre Eiffel, lá em Paris, não tem graça nenhuma levantar e olhar e ver aquela torre ali. O brasileiro que vai pela primeira vez sente um... Nós queremos fazer nossa viagem para Israel, né? Estamos aqui combinando isso. Eu tive agora em novembro lá em Israel. Muito bom, muito legal, nada a contrariar. Mas eu fiquei vendo aquele povo todo que mora em Jerusalém ali. Eles acordam todo dia e estão olhando para as pedras do muro. Eles não veem nenhuma graça naquilo. Não tem nada de uau. Mas os turistas que chegam choram. As pessoas entram naquele santo sepulcro e vão às lágrimas, encostar lá o lugar onde nada aconteceu. Porque aquilo tudo não era lugar, mas as pessoas dizem, falam. Então existe todo um clima que a gente cria que não é verdade. É muito mais importante o processo do que o resultado. É muito mais importante como fazemos do que o que conquistamos. E isso hoje está claro para o Brasil inteiro. Porque todos esses políticos que estão envolvidos em corrupção, eles estão preocupados em o que eles têm, mas como eles fizeram. É muito mais relevante construir o caminho certo do que chegar num lugar que a gente acha que é bom. Não tem nenhum problema em querer ganhar bens, em crescer, em visitar, em viajar, nenhum problema. Mas a questão é como eu chego lá e o que eu aprendo nesse percurso. O tema da igreja esse ano é perseverando unânimes. E isso tem a ver com o percurso. O tema não é sendo ricos, nos tornando milionários, fazendo maravilhas. O tema é perseverar junto. E nós aprendemos isso até da nossa maneira aqui, porque durante alguns anos nós falamos sobre multiplicação. Crescer, 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 multiplicar. E eu não acho que o resultado foi tão maravilhoso assim, mesmo aqui. A igreja está aqui, está viva, mas assim, ela triplicou, duplicou. Qual é o crescimento que nós experimentamos? Existe um crescimento interno, que reflete num crescimento externo. E o tema que nós escolhemos é baseado também num texto de Atos 2, que deve estar num banner por aí, né? Não sei se tem aí. Perseverando unânimes. Em que leia aqui comigo. Em que a igreja estava sendo colocada debaixo de uma perseguição. Aconteceu o Pentecostes. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para os discípulos e falou: fiquem em Jerusalém, até que do alto venha o Espírito Santo. Eram 120 pessoas no cenáculo, morrendo de medo. Estavam sendo perseguidos. O cristianismo não existia.
Jesus tinha sido crucificado. Eles eram procurados. Estavam escondidinhos ali. Aí veio o Espírito Santo, Pentecostes. Eles foram para a festa, que era o Pentecostes. A gente fala Pentecostes como se fosse a vinda do Espírito Santo, né? Na verdade, Pentecostes é a festa hebraica que já existia há muito tempo. E estavam todos em Jerusalém para comemorar essa festa. E aí então eles saíram às ruas e começaram a pregar. E cada um ouvia na sua própria língua. Havia judeus de várias partes do mundo, cada um tinha sua língua na terra onde vivia, e ouvia os apóstolos pregando naquelas línguas. E naquele dia, 3.000 pessoas se converteram. Então no versículo 41, Atos 2, 41, fala: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E aí vem o texto que nós estamos usando esse ano. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, lendo esse texto aqui, a gente percebeu que existe uma sequência. Ele começa falando: perseverava na doutrina dos apóstolos, e continua no 46, perseverando unânimes todos os dias no templo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então a ênfase aqui não é o crescimento. A ênfase aqui é a perseverança. Fazendo coisas juntos. E o crescimento é uma consequência. Não buscavam crescer, mas caíam na graça do povo. E Deus acrescentava à igreja os que haviam de salvar. E aí eu lembro desse texto que fala, Paulo dizendo isso, né? Um planta, outro rega, Deus dá o crescimento. Nós não podemos produzir crescimento. Nós podemos plantar. Nós podemos cuidar daquela plantinha que foi daquela semente plantada, regando, adubando, protegendo, impedindo que os vermes, as aves estraguem. Agora, o que faz uma semente virar uma árvore? O que dá o crescimento? É Deus. Um planta, outro rega, Deus dá o crescimento. Então, em vez de querer crescer, nós temos que pensar em fazer as coisas que estão no nosso lado e deixar Deus fazer a que está no lado dele. E esse é um segredo que nós queremos desvendar ao longo deste ano. E aqui no texto 42 a 46, ele fala sobre isso. Porque perseverar é continuar, é permanecer, é persistir, é não desistir até o fim. Esperar sem desesperar. Ter fé. E eu posso dizer que essa é a maior dificuldade da maioria das pessoas. Perseverar. Todos queremos crescer. Mas quantos aguentam até a hora em que vai acontecer? Nós temos uma paciência muito curta. A gente cansa, desiste, desanima. As coisas têm que ser rápidas. A novidade sempre atrai mais do que a velha notícia. Então nós queremos ouvir coisas novas, mas não estamos mastigando as antigas. Então na nossa vida pessoal, no nosso crescimento particular,
nossas relações, nós não perseveramos. Por isso os casamentos não dão certo. Porque nós queremos que eles deem certo. Nós não estamos lá para fazer ele dar certo. Queremos encontrar uma pessoa que seja maravilhosa para nós. Para que sejamos felizes com ela. Essa pessoa vai nos suportar, vai nos alegrar, vai nos compreender, vai nos amar. E nós vamos ser felizes. A dificuldade é que aquela pessoa também está com a mesma ideia. E cada um vê no outro o serviçal que vai fazer isso. Tem uma piada judaica, a mãe judaica, né, a Yiddish Mama, é famosa pela sua força aí de cuidar dos filhos e tal. E uma mãe judaica teve um menino e uma menina, e eles foram crescendo, casaram. Aí a amiga falou, como vão seus filhos? Ela falou, ai, a minha filha casou maravilhosamente bem. Casou com um príncipe. Ele ama ela totalmente. Não deixa ela fazer nada. Leva café na cama. Viaja. Faz tudo o que ela gosta. Ela não tem que tocar na cozinha. É um marido dos sonhos. Já entenderam, né? Puxa, que maravilha. E o seu filho? Ah, meu filho, coitado. Casou com uma bisca. A mulher dele é uma folgada. Não quer acordar, não faz o café para ele. Quer que ele faça tudo para ela, não quer trabalhar, quer só saber de viajar. O problema é esse. Nós esperamos receber, mas não queremos fazer. Nós não queremos perseverar. Nós queremos instantâneo, automático. E a nossa sociedade cada vez mais privilegia isso. Hoje o seu filho fica irritado quando o computador demora mais do que 3 segundos para poder dar um... Se apertar o botão lá, esse negócio não funciona. Primeiro computador você ficava vendo ele fazer, né? Vai esquentando, vai abrindo, vai falando, vai... 5 minutos para fazer o bicho acender. E antes do computador? Nós esquecemos como as coisas estão se acelerando e queremos tudo na hora. Não funciona. E não funciona porque o mais importante não é o lugar da chegada, o mais importante é o processo de aprendizado. Eu tenho dito bastante nos últimos meses aqui. Deus não está preocupado com quantos talentos você vai chegar no céu. Deus não está preocupado que você mostre para Ele os resultados. Você não vai ser contratado se apresentar milhões em dinheiro ou milhares de pessoas. O que Deus está querendo é ver se você aprendeu. Se através de tudo que a vida ofereceu, você entendeu a lição. É só isso. Há alguns anos, eu acho que eu já falei também aqui, eu fui chamado para um processo de seleção. Eu estava trabalhando, mas tinha um outro banco que queria que eu fosse lá. Eu fui fazer o processo. RH. Aí, vai passando as fases. No meio tinha lá uma experiência em grupo lá. Leva todos os candidatos, bota na sala. Falou, nós vamos fazer aqui uma experiência aqui. Isso depois ficou muito famoso aí, comum, né? Eles vão pegar aquelas pessoas, dividiram e falaram assim, ó, nós temos aqui um tema. Pena de morte. Então, os a favor, os contra. Vocês têm 5 minutos aí, pegam os seus raciocínios e começam a debater. E as pessoas estavam preocupadas assim, em escolher o lado certo. Então todo mundo queria defender não pena de morte. Não sei se hoje até seria esse a escolha da maioria. Mas naquela época estava claro que pena de morte era ruim.
Então queriam defender. Então ficou um monte de gente na pena de morte. Aí eu fiquei pro outro lado, falei, eu vou pro outro aqui. Porque o banco não está interessado em minha opinião sobre a pena de morte. Ele está interessado em o que eu vou argumentar. E quanto menos gente, mais tempo eu tenho para falar. E aí vai. Defende. No meio do processo fala, bom, ok. Agora inverte. Você que estava atacando defende, você que está defendendo ataca. Aí desconcentrou todo mundo, porque você está todo lá querendo ganhar o raciocínio e de repente tem que provar que você estava errado. Tem que desdizer tudo que você falou. Por quê? Porque o importante não é o assunto em si. É a sua capacidade de raciocinar, pensar e argumentar em qualquer posição. E não tem uma discussão ética aqui. É uma discussão da sua capacidade de se adaptar às situações. Bom, a Bíblia fala que tudo isso aqui é uma aparência, é uma miragem. Não é uma realidade. Nós estamos olhando de uma maneira distorcida as coisas. A realidade está no céu. E que nós estamos aqui, no pouco, sendo treinados. E quem for fiel no pouco, vai ser posto sobre muito. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre muito colocarei. Então, por mais que você consiga nesta vida, sempre vai ser pouco. E o problema não é ter mais do que o seu vizinho. O problema é ser fiel. É aprender a lição. É ganhar o conhecimento de como fazer as coisas. E não do que conquistar. Porque os fins não justificam os meios. E se você aprender isso, aqui nesta terra você vai ser feliz. E vai herdar mais no céu ainda. Onde está verdadeiramente a vida. O jogo começa depois. Não é possível que 80 anos da sua história defina a sua eternidade. É mais importante a eternidade ou os 80 anos? Então, nesse tempo, você está aprendendo para poder estar lá. Assim como nos anos da faculdade, você está aprendendo para poder ser um profissional para o resto da sua vida. E a prova que o professor dá, ela é artificial. Ela é um teste. Se você errar, a casa não cai. Se você for um engenheiro. Se você errar, a pessoa não morre. Se você for um médico. É uma prova. Para que depois, quando chegar a realidade, a casa não caia e a pessoa não morra. Nós estamos debaixo desse teste. Todo esse tempo. 24 anos de igreja, para aprender a ser o que Deus quer que sejamos e andar aonde Deus quer que andemos e recebermos uma aprovação. Então aqui nesse texto ele fala, perseverar na doutrina dos apóstolos. Doutrina, que é o conhecimento, é o entendimento, é a capacidade de discernir a vontade de Deus. Se você vem à igreja para receber uma bênção, você está perdendo seu tempo. É aquela clássica história do ganhar o peixe ou ensinar a pescar. Se você vai lá e a pessoa te dá um dinheirinho, você ganhou um dinheirinho. Mas se você vai lá e a pessoa te ensina a ganhar dinheiro, para o resto da vida, você vai ter dinheiro. O que é a doutrina? É o ensinamento. Então, se você vem aqui para ser abençoado, vai sair com uma bênção. Quanto tempo ela dura? Agora, se você entender quem é Deus e quem é você, perseverar nisso, perseverar na comunhão. Como é que você vai perseverar na comunhão se você não conhece a pessoa do seu lado? Se em cada culto é um diferente. Você vai numa igreja com 10 mil pessoas, você não vai com a expectativa de ter comunhão com os irmãos. Você vai com a expectativa de receber uma bênção do púlpito. Então você está lá nas migalhas das bênçãos, da palavra poderosa do grande servo de Deus. E de novo, eu espero que você receba mesmo essa bênção. Inclusive hoje. Orarmos e você ser abençoado. Mas a maior riqueza que tem aqui não é aquela que eu posso te dar.
na minha autoridade, na minha força, na minha execução de uma maravilha. A maior riqueza é você voltar aqui e perseverar na comunhão com a pessoa que está do seu lado. Em saber quem ela é, como ela vive, o que ela precisa, e passar para ela o que você é, como você vive, como você precisa. Pequenas famílias, como apareceu lá no vídeo, ir na casa, receber na casa, é perseverando na comunhão que você cria o vínculo que nunca vai te abandonar. Encontrar o amigo que vai ser o amigo da sua história. As coisas fazem sentido no tempo. A maior bênção que você pode ter na vida pode ser uma pessoa que você hoje mal conhece, mas que daqui a alguns anos vai ser tão significativa se você perseverar na comunhão. Os mais velhos devem lembrar de pessoas que conheceram e foram embora. Se você tivesse perseverado, aí a pessoa sobe e você está lá embaixo. Se você fosse amigo daquela pessoa. Porque chegar para um rico poderoso e falar que quero ser seu amigo, tem fila. Mas se você é amigo dele na escola, na rua, se quando ele está precisando de ajuda, você ajuda ele, quando ele se levanta, ele sabe que você é seu amigo. Por isso a Bíblia fala, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Acho que eu já falei também isso aqui. Riqueza da injustiça. O que é injusto? Injusto é uma pessoa trabalhar 7 horas por dia, 8 horas por dia, desde a madrugada, e ganhar R$80. É acordar, pegar um ônibus, um trem, um metrô, para 2 horas, 3 horas depois chegar no seu lugar de trabalho, passar o dia trabalhando e voltar para casa por um salário mínimo. Enquanto o outro não faz nada, está sentado numa mesa e ganha milhões. Isto é injusto. E nós não vamos resolver esse problema aqui, não. Nós podemos mitigá-lo. A nossa sociedade privilegia conhecimento, não privilegia a força física. É como funciona. Aliás, graças a Deus, porque se fosse devido à força física... Agora, o que você pensa, isso tem valor. Então, eu não estou querendo fazer aqui uma destruição da nossa estrutura humana de organização. Mas eu tenho que saber que se eu consigo ganhar dinheiro pensando, o que eu faço com aquele dinheiro? Granjear amigos com as riquezas da injustiça. Invista em algo que é eterno. Pessoa simples ou não. Perseverar na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós vamos ter o partir do pão daqui a pouco. Quanto tempo você consegue ficar comendo? Eu sei que tem alguns que podem me surpreender com essa resposta. É churrasco, né? Pelo que eu entendi. Quanto tempo você consegue ficar comendo um churrasco? Porque se você for almoçar ou jantar e sentar à mesa e começar a comer, meia hora, 40 minutos, 1 hora, tem que ter muita vontade para ficar comendo 1 hora seguida. No churrasco você pode ficar a tarde toda, né? Vai beliscando. Vai comendo, 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 comendo. Mas mesmo assim, tem um final. Você só consegue comer enquanto tem fome. Porque depois vira gula. Depois vira desespero. E você fala, não posso nem ver comida. Você já falou essa frase? As mulheres falam 2 vezes. Quando comeram muito, falam, não posso nem ver. E depois quando ela sobe na balança, aí fala, não posso nem ver comida. Ora, quanto tempo você consegue repartir o pão? E a melhor maneira de repartir o pão é não querer ficar com pão. Porque enquanto você tem vontade de ficar com pão, você não reparte.
Não é assim? Você sai da padaria com aquela tortinha de morango que você acabou de comprar, saboreando antecipadamente aquele prazer. E aí chega aquele irmão que você não quer ver naquela hora. Você tem que repartir. Você dá a volta. Finge que não viu. Porque você não quer repartir. Você pega um dinheiro, põe no bolso e aparece o irmão que precisa de dinheiro. Você dá a volta. Meu irmão foi, muitos anos atrás, morar em Israel, trabalhar num kibbutz. Lá no kibbutz eles produziam frutas. E era pela colheita de pera. E aí então eles botaram o pessoal para colher as peras. Frutas que exportam para a Europa. Até hoje Israel é famoso pelas suas frutas muito grandes, muito saborosas, primeira linha. Desde a Bíblia falava lá, né? A terra que emana leite e mel. As frutas eram assim impressionantes. Então ele viu aquilo tudo e falou, uau, que delícia. Aí o pessoal do kibbutz falou assim, vocês podem colher a pera e olha, comam à vontade. Se quiser comer, pode comer à vontade. E a turminha foi tipo gafanhoto, subia nas árvores, colhia a pera e ia comendo. Comia uma, colhia outra, comia uma, colhia outra. Chegou de noite, estava todo mundo no banheiro. Deu uma desinteria, deu uma dor de barriga. No dia seguinte, ninguém podia nem ver pera. E tinha toda a colheita pela frente. Aí descobriram que foi de propósito. Eles faziam isso porque se você tomar um nojo do negócio, você vai ficar aquela semana sem nem pensar de lembrar da desinteria que você teve. Então eles falaram, come bastante. Porque você vai comer mais. Se for todo dia comer um pouquinho, que nem o churrasco, do que de uma vez só e tomar um. Então como é que você recebe? Como é que você reparte? Você reparte quando você não quer para você. Então repartir o pão é dar, como Jesus fez. Pegar o pão, repartir e distribuir. E aquilo multiplica. 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 Começa com um jovenzinho falando, eu tenho para mim, mas eu vou ficar sem, para que o meu líder possa levar para Jesus. Também já preguei isso há uns anos atrás aqui. Milagre da multiplicação. Aquele menininho tinha os 5 pães e 2 peixinhos. Ele não falou, André, tem aqui 4 pães e 1 peixinho. Dou para Jesus, eu fico com 1. Ele deu tudo que ele tinha. E o André não falou a mesma coisa para Jesus. E Jesus multiplicou, repartiu, abençoou e distribuiu. E sobraram 12 cestos. Então quando você não retém, mas reparte, persevera em repartir o pão, abençoa muito mais. Abra mão de guardar e pense em distribuir. Perseverar no partir do pão e nas orações. Quanto tempo você ora? Se não tiver problema então, quanto tempo você ora? Está tudo bem? Uma oração antes de dormir, uma oração antes do alimento, uma oração no momento de culto. Quanto tempo nós conseguimos gastar falando com Deus? Quanto tempo nós perseveramos orando? Tem um irmão aqui que fez uma oração pelo conselho. Aí mandou para um, mandou para outro, mandou para mim. Eu vou ouvir. Aí botei lá 24 minutos falando. Tem que ter perseverança para ouvir. Mas ele gastou 24 minutos falando. Amém. Amém. Porque quando você conhece um intercessor, uma pessoa de oração, você vai ver que ele não tem pressa. E nós temos pressa.
Quanto tempo você persevera orando? Porque a oração não é uma comunicação, não é um memorando. Prezado Senhor Deus, Pai Celestial. Quando eu estava na faculdade, eu tinha que fazer memorandos para a escola. Para requisitar mudanças de horário, pedir currículo, documentação. E quando eu ia na secretaria da escola, tinha lá um formulário. Naquela época, realmente, agora eu vou mostrar a minha idade, né? Era uma folha de papel ao maço. Tinha que comprar. E tinha lá o modelo. Preencher. O reitor da universidade é chamado de magnífico. O termo que se dá para um reitor é magnífico, né? É o português. Então você tinha que escrever para ele: Excelentíssimo Senhor, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Aí pula 3 linhas. Aí coloca lá na segunda linha. Então tem todo o procedimento para fazer a petição. Metade da folha é só protocolo. É igual para todo mundo. Depois, eu, Paulo, número tal, venho por meio dessa, respeitosamente, requerer que... Então, tudo aquilo era igual para todo mundo. Aí, no final, que tinha lá o que você queria. Então, as pessoas nem liam aquela folha toda. Só vai no final para ver o que ele quer. Ah, ele quer o currículo, ele quer pedir uma mudança, ele quer exceder o número de créditos, ele quer... Que é a comunicação. O resto era protocolo. O mundo político é cheio de protocolo. Amanhã eu vou fazer a moderação num seminário na Federação de Bancos. E vai falar. Já sei. Constitui a mesa. Excelentíssimo senhor presidente da Federação, excelentíssimo senhor presidente da Associação Nacional dos Corretores, excelentíssimo senhor presidente da... Tem uma mesa toda lá. E depois você fala... Excelentíssimo senhor fulano de tal, em nome de quem eu cumprimento a todas as mulheres e todos os... É todo um protocolo. Aí ele fala. Aí levanta o segundo, repete tudo igualzinho. Que desespero. Não dá para falar assim, oi pessoal. Você tem que seguir o protocolo. Que não comunica. Para não ferir suscetibilidades, para não deixar alguém desavisado. Uma vez eu falei com o prefeito de São Paulo, acabou lá todo esse nhanhanhá. Falei, escuta, você realmente tem esse coração que você falou, né? Que ele fala, prezado, amigo, que eu prezo tanto, meu querido, Você consegue amar tantas pessoas assim? Ele foi, né? Meu colega de faculdade. Temos um relacionamento mais pessoal. Tem vida nisso? Quando você ora para Deus, parece igual, viu? Você gasta um pedaço falando do protocolo. Excelentíssimo Senhor Deus, subimos ao trono da graça para humildemente clamar adiante dos vossos pés, reconhecendo que nada somos, a nossa pequenez, não somos merecedores. Você fala todo aquele negócio para falar, quero uma bicicleta. Ponto. Sem mais, peço deferimento. É como termina, né? Sem mais, deferimento. Assinatura. Deus não é uma repartição que recebe pedidos. Perseverar na oração é conversar. E quando você conversa com a pessoa, os assuntos são menos importantes do que a conversa. Basta olhar casal de namorados, né? Consegue ficar horas falando nada. Não tem troca de informação. Você me ama? Amo. Ama mesmo? Amo mesmo. E agora, você continua me amando? Vai me irritando. Já falei que eu te amo.
Se você perguntar de novo, eu vou começar a duvidar. Geralmente a mulher quer ouvir isso, né? Então tem o seu valor. Mas a comunicação é isso, é o olhar, é a conversa. O que você fez hoje? Ah, hoje eu fui ali. Ai, foi bom? Foi. Depois casou, perdeu a paciência, né? Tô saindo. Quê? Tô saindo. O que você falou? Esquece. Corta o papo. Relacionamento. Existe amor. Existe interesse em gastar tempo. Em perseverar na oração. Então, só esse 42 está falando de 3 coisas aqui que são igreja, doutrina, conhecimento de quem Deus é, comunhão, relacionamento com os irmãos. 4, né? Partir o pão, cuidar da necessidade alheia e orar, orar, orar. Se você persevera nisto, dá um resultado na sua vida. Ao longo do tempo, as coisas vão acontecendo. Não é de hoje para amanhã. É como uma criança que quer crescer. E ela pergunta, já cresci? No dia seguinte, e agora? Já cresci? Não, aí marca na parede lá, na soleira da porta, né? Você com essa altura. Mas depois de 3, 4, 5 anos, tem o crescimento. Mas é como é difícil esperar. Pai, quando é meu aniversário? Daqui a um mês. Ah, tá bom. Aí no dia seguinte, hoje é meu aniversário? Não, daqui a 29 dias. Você não tem a noção do tempo. Você não quer esperar. Quer tudo agora. Mas sabe qual é a graça do aniversário? A graça do aniversário é que é uma vez por ano. Porque se todo dia você fizer festa de aniversário, você vai enjoar da festa de aniversário. A espera que dá a beleza. Por isso que os palmeirenses são tão... Esperem. Deixar aqui, né? Não posso deixar de passar esse momento. A beleza é a espera, mas tirando a brincadeira, por que o Corinthians ganhou tanta, essa coisa da fiel torcida? A esperança do campeonato. Esperar. Quando ganhou, é uma alegria, é um êxtase. O mundo veio abaixo, porque a felicidade não é o que você tem, a felicidade é a dosagem da expectativa. Todos estamos felizes com o Brasil e o Uruguai. Pelo menos deveríamos estar, né? Eu tenho um amigo uruguaio. 15 minutos de jogo ele mandou o WhatsApp. O gol do Uruguai e até para colocar aqui, o repórter falando: gol, Uruguai, ganhamos, 1950, voltamos, os brasileiros perderam, não sei o que, 10 minutos de jogo. No final do jogo eu falei, olha, quer rever a sua opinião? Não aguentou esperar. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Se o Brasil é vice-campeão mundial, tem técnico caindo, que não foi campeão. Porque a nossa expectativa é que o Brasil seja sempre campeão. E não aceitamos menos do que isso. Se o Paraguai for campeão mundial, aliás, se o Paraguai for vice-campeão mundial, vai ser feriado um mês inteiro no Paraguai. As pessoas vão chorar de alegria nas ruas. Porque não interessa o que alcançou, é a expectativa que interessa. E às vezes você podia ser tão feliz com o que você tem, mas a sua expectativa é outra. Por isso é importante colocar a expectativa no lugar certo. Ponha a sua esperança em Deus. Essas são palavras que norteiam o seu crescimento. Eu quero terminar aqui dizendo que para o Senhor acrescentar a cada dia aquilo que você precisa, você não tem que fazer o final, você tem que fazer o começo. Você quer crescer e prosperar economicamente? Trabalhe com diligência, com constância,
Não se abata quando vier as dificuldades. Não faça o mínimo necessário para poder passar de fase. Faça o máximo possível, sempre. Porque é isso que determina a sua mudança. Esse é um segredo que não é segredo, mas se você for fiel nele há alguns anos, a sua vida vai ser transformada. Dê o seu máximo, porque Deus merece o máximo. As pessoas, elas trabalham quando o chefe está perto. Quando ele sai, ela já... Não faça isso. Persevere. Persevere. Se você perseverar, sem mirar o resultado, mas simplesmente pela qualidade da perseverança, você vai ser reconhecido. E eu vejo isso na minha vida. Não sou tão velho assim, mas já vivi o suficiente para ver o resultado da perseverança. Muitas vezes tive a chance de cortar caminho. E as pessoas embarcavam nela. Não, vamos fazer o que é certo. O que meus pais ensinaram. O que a igreja ensinou. Perseverar. Ontem foi aniversário de uma pessoa lá da igreja do Butantã. E ela chamou todo mundo lá, nos levaram, e falou, olha, eu quero dizer que tudo que eu tenho, eu devo a essa igreja. Eu lembro quando eu me converti. 20 anos atrás. O que eu era, o que eu pensava, como eu agia. E hoje, como é a minha vida. Eu nunca imaginei que ia ser tão abençoada. Eu quero dizer que tudo que eu tenho, eu devo a essa igreja. Foi um negócio assim, tocante, porque é verdade. Se olhar para a vida dela, é verdade. Mas há 20 anos atrás, quando ela ouviu o que ela tinha que fazer, ela não falou, não, isso não. Ela obedeceu. E esse é o poder de transformação da igreja. Obedecer de coração a forma de doutrina que você foi entregue. E perseverar todos os dias no templo, que é como nós estamos aqui, e nas casas, quando estamos reinando de pequenas famílias. E deixar Deus acrescentar aquilo que Ele quer acrescentar em você a cada dia. Então não tente entender por que as coisas são assim. Faça aquilo que deve ser feito. Faça com excelência, faça com qualidade, faça com perseverança. E você não vai ficar na mão. Então, fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão. Isso está escrito na palavra. Eu não sou tão velho assim, mas eu sei o que eu pensava, o que eu sentia, e o que eu não tinha, e o que Deus fez. Perseverar vale a pena. E hoje nós estamos vendo os filhos dos filhos. Há 25 anos atrás, uma família começou a se converter. E aí, um irmão mais velho se converteu e o outro irmão, o segundo, também se converteu. O irmão mais novo era da igreja. Ele era muito perseguido na família, porque ele era crente e o resto não era. Ele era muito perseguido. Mas aí o irmão mais velho se converteu e o novo também, o segundo. E aí eles começaram a ouvir. E eu ia toda semana na casa daquele fulano para falar de Deus, fazer o estudo bíblico na casa dele e montamos uma pequena família lá. E ele começou a obedecer, por a vida direito. Aí eu falei, você tem filhos pequenos. Eles precisam aprender a falar de Deus, aprender Jesus, aprender a educação. Falei, como é que é? Nós temos uma escola. Vou pôr meus filhos na escola da igreja então. Onde é que é? É lá no aeroporto. Ele morava na Lapa. E o outro morava no Jaçanã, que é a zona norte de São Paulo. Muito longe. Durante anos. Todos os dias levando os filhos para a escolinha lá no aeroporto. 1h30 de trânsito. E os filhos foram crescendo. Aí tinham dificuldades financeiras. Vou apoiar vocês. Vou ajudar a pagar a escola dos seus filhos.
Eles foram crescendo. Aí uma se formou em medicina. A outra se formou em direito. Há 2 semanas, um mês atrás, fui visitá-la. Ela fez São Francisco, foi trabalhar no Pinheiro Neto, foi fazer a pós-graduação em Chicago e agora foi contratada pelo maior escritório de advocacia de Nova York. Está morando em Nova York. Aí eu entrei na casa dela lá em Nova York, fiquei olhando, você, hein, menina? Flétio. Agora é uma realidade. É uma realidade. Para o mundo da advocacia aí, falar do Skaden, nesses escritórios, Mas lá atrás era uma opção do pai investir ou não na educação dos filhos. Perseverar. Um rapaz se converteu, eu falei isso na reunião do presbitério. O rapaz se converteu. 15 anos, 14, 15 anos. Ele era punk. Naquela época tinha até uma meia moda lá. Era assim, punk de carteirinha, ou seja, eu recuso participar dessa sociedade que está aí. É trash, lixo. Ele parou de estudar. Não ia mais na escola. Não tinha feito nem o chamado primário, ensino fundamental. Trabalhava de office boy. A mãe morreu, o pai casou com outra. Ele saiu de casa, foi morar num cortiço. E o quartinho dele, ele não limpava. Era lixo acumulado, comida acumulada. Era insuportável entrar naquele lugar. Porque ele dizia, eu quero ser lixo. É minha maneira de protestar contra tudo que está aí. Quando ele começou a ouvir de Jesus, foi mudando a mentalidade. Aquela revolta, aquela rebelião, aquela maneira de se autoafirmar. E encurtando a história, foi estudar. Fez supletivo. Supletivo, 1º grau. Supletivo, 2º grau. Entrou numa faculdade. Aprendeu com os irmãos da igreja a mexer com o computador. Conseguiu sair de office boy para um auxiliar. Depois foi trabalhar numa empresa de publicidade. Fazer planilha. Ele tinha aprendido a operar planilha na igreja. Ele foi crescendo. Hoje ele é diretor da maior agência de publicidade do Brasil. O tempo. A perseverança. E quando a gente olha essas coisas, fala, puxa, mas o difícil é que demora 20 anos. Você tem que perseverar. Você tem que perseverar. E eu queria orar com vocês hoje sobre a perseverança do que vai acontecer. Porque realmente o mais difícil já aconteceu. É chegar nesse estágio aqui. Quando a igreja de Santos não tinha ninguém, era difícil mesmo. Mas hoje você pode pegar uma estrutura que já existe e pode te empurrar. Se você perseverar. Agora, se a cada semana você for pensar onde é a programação mais interessante para ir, onde está o pastor mais eloquente para falar, qual que é o encontro mais conveniente para estar, se você ficar pulando de galho em galho, você não vai perseverar. Fica, invista, enraize, e mesmo que você não saiba o que está acontecendo, Deus está no controle. Deus está no controle. Eu falei na reunião presbitéria, essa semana, minha mulher resolveu fazer uma limpeza lá na casa, tirar um monte de caixa velha, eu fui lá e falou, vê o que você quer aí, senão eu vou jogar tudo fora. Eu falei, então eu vou olhar. Fiquei olhando lá, livros, apostilas, histórias, desde a época do banco lá, daquele 2000, depois tudo que aconteceu, eu fui olhando, muita coisa da igreja, e numa pasta lá, no meio de tudo aquilo, tinha uma carta que eu escrevi em 1981, para um amigo da igreja. Tinha 21 anos. Escrevi aquela carta. Eu não sei porquê, não sei mesmo porque eu escrevi. Estava lá a carta. Naquela época não tinha celular, não tinha internet,
não tinha WhatsApp. As pessoas escreviam cartas e botavam no correio. E a carta está comigo. Eu botei no correio, tá lá o carimbo e tal, foi, recebeu, não sei se ele me deu de volta, sei lá o que aconteceu. Nem lembrava mais. E eu fiquei olhando o que eu escrevi. É uma maiorzinha, mas eu escrevi no final assim, olha. E eu lembrei, 17 de novembro de 81. Eu estava em São Carlos, no 4º ano de faculdade de engenharia, 3º ano de física, e eu tinha uma decisão. A nossa igreja, Cristã na Família, tinha 1 ano e pouco de vida, era um líder da igreja, e eles tinham falado lá em São Paulo: Paulo, você precisa vir para cá. Precisa assumir aqui o trabalho. Mas eu estou estudando em São Carlos. Ah, mas vem para cá. Aí eu pensei, saio de São Carlos? Abandono a faculdade? E eu pensei, sabe uma coisa? Eu vou prestar vestibular. É uma história longa aí que eu já contei aqui sobre o meu vestibular, mas eu pensei, se Deus quiser, eu entro em São Paulo, e se eu entrar em São Paulo, na Politécnica, eu mudo e venho para São Paulo. Tinha um monte de coisa acontecendo lá, muita bênção acontecendo em São Carlos. E eu não sabia o que fazer, mas eu escrevi isso aqui, ó. Não sei se é possível juntar todas as díspares e incongruentes coisas que comecei a fazer nesses anos. Não vou me dar o trabalho de enumerá-las. Muitas você já conhece. Mesmo assim, acredito na escrita reta por linhas tortas. Mesmo que uma ou outra não devesse acontecer, e nem tenha relação com nada, acredito que o conjunto me levará a algum lugar. Não posso dizer muito mais que isso no momento. Seria falsidade escrever uma carta risonha, mentira, começar lamentações e lamúrias. Tenho a fé que nada tem na mão. De realidade que me impede de ter climas de euforia suicida. Nem mais nem menos. Creio que você vai entender. 21 anos de idade. Eu li e falei, não acredito que eu escrevi isso. E eu fiquei tentando lembrar aquilo. É tipo assim, não sei o que vai acontecer, não sei porque eu vim para cá, não sei porque tem tanta coisa acontecendo, mas deve fazer algum sentido. E o que eu vou fazer? Vou ser fiel ao que Deus está falando. É loucura sair da faculdade, mas se Deus fizer, eu vou. E se for ficar, eu fico. E alguma hora vai fazer sentido. E quando eu olho agora o que aconteceu, fez muito sentido. Fez muito sentido. A maioria de vocês tem mais de 21 anos. Mas dá tempo de perseverar. Dá tempo de acreditar que juntos, em comunhão, nós vamos chegar lá. E que Deus vai fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. Muita gente enche as igrejas querendo essa bênção. Não faço nada e as coisas vão acontecer na minha vida. Não é bem assim que está escrito. Está escrito assim, seja fiel no pouco, e eu vou te colocar sobre o muito. Você não merece o muito, mas você precisa ser fiel no pouco. Eu queria orar com vocês nesse sentido. Esse ano é um ano de grandes mudanças. Nós estamos falando sobre isso nas nossas reuniões de presbitério. Faz 20 anos que eu assumi a igreja como presidente. E nós estamos levantando uma nova geração. E nós queremos que as pessoas que têm hoje 20, 30 anos, 40 anos, nessa faixa de 20 aos 40, tenham a mesma fé, mesmo desprendimento que nós tivemos. É mais difícil porque você tem coisas para ver. Naquela época não tinha nada mesmo. Ninguém me ofereceu um plano de aposentadoria para ficar na igreja. Nenhum salário, que até hoje eu não ganho. Mas era um chamado de Deus. Vê que Leandro falar do Paraíso 48 e fazemos a nosso mutirão lá para melhorar, resolver.
Eu lembro quando não tinha nada lá, aliás, orando com o Evandro lá no meio do barro, ele queria uma oração. Não tinha nem quadra, nem campo, nem nenhuma infraestrutura para ser melhorada. Tinha que ser construída. Então vocês têm muita coisa de onde começar. E Deus está nesse negócio. Agora, persevere. A minha oração continua sempre sendo a mesma. Que você não desista porque as coisas aparentemente não fazem sentido. E você passe da fase da arrebentação para que Deus possa fazer o multiplicar chegar em você. A última coisa que um agricultor tem que fazer é ficar abrindo a terra para ver se a semente está realmente se transformando numa árvore. Ele tem que crer. Põe a semente, fecha, joga água, não deixa nenhuma ave do céu pousar ali e creia que Deus vai dar o crescimento. Então nós estamos aqui para crer que você vai ter o crescimento, que na sua vida as coisas vão acontecer e que a tua bênção não pode ser roubada por uma ave do céu. Nós queremos orar nessa direção, como igreja, como liderança, para que você que é novo, principalmente você que é novo, saiba que o nosso papel aqui é fazer você dar certo. Eu não tenho o objetivo de usar você para que eu dê certo. Pelo contrário, eu já aprendi que eu tenho que me gastar para que você dê certo. Porque essa é a maior glória para Deus. E se o seu líder velho fizer o contrário, ele tem que falar com a liderança da igreja. Nós estamos falando para todos os pastores. Quanto mais velho você for, invista mais no mais novo. Porque não é para que você complete o que faltou. É para que ele faça o que ainda tem que ser feito. Nós vamos crescer nessa direção. Eu queria orar com vocês, mas principalmente com os que estão no começo, né? Queria chamar aqui na frente os que estão para baixo de 40. E venham para cá. Nós vamos orar. Ainda há esperança, né, Nando? Under 40. Junta aqui, vem. Eu sei que tem um monte de 70 com corpinho de 30 aí, mas vamos ficar na cronologia da data de nascimento. Junta mais aqui, deixa o pessoal sair do corredor. Aí. Muito bem. Igreja jovem, ó. O que falta vocês fazerem? Nós queremos que na Igreja Cristã na Família, um jovem de 20 anos, até chegar aos 20 anos, já tenha a certeza de que ele quer andar com Deus. A certeza de que não é o mundo, não é o diabo, não são os prazeres, as drogas, os vícios, as facilidades. É Deus. Mas ele não sabe o quê. Onde? Como? Aí, de 20 a 30, 30 a 40, é hora de descobrir isso. Já falei isso para os jovens algumas vezes. Dos 18 aos 25, são 7 anos que, na média, você define a sua vida. Porque você vai definir que profissão você vai ter, que escola você vai estudar. Você vai definir provavelmente os relacionamentos que tem, com quem você vai casar. E definindo a profissão e casamento, vai definir onde você vai morar, onde você vai trabalhar. É claro que você pode fazer isso com 30. Ou pode fazer até com menos de 18. Mas, na média, com 18 você está entrando na faculdade. E é assim que funciona. Tempos de definição. Agora, quando chegar nos 40 anos, você deveria ter já uma profissão definida, uma estrutura de vida estabilizada e alguns alvos de crescimento. Você vai ser dono do seu negócio?
Você vai ser gerente? Ou você vai ser o vendedor, o técnico? Você definiu o máximo que você pode chegar. No mundo de hoje, se com 40 anos você não chegou, é difícil chegar. Deus tem um propósito também com isso. E nós, como igreja, estamos aqui para te apoiar, ajudar, auxiliar, a entender as coisas da doutrina, a perseverar na comunhão nos relacionamentos. De tal maneira que os seus amigos, ou os meus amigos, abram também as portas para você. Hoje eu converso com pessoas que, graças a Deus, na sua maioria não estão preocupadas com o seu futuro, mas estão pensando no futuro do país. E eu estou fazendo para eles essa pergunta. O seu ideal tem um rosto? Os figurões grandões aí, para os ricaços. Estamos falando de Brasil, corrupção, tudo isso aí que você ouve no jornal, né? É a conversa também lá. Queremos melhorar o país. Quando você fala isso, tem uma face? Ou é só um abstrato conceito? Porque, para mim, tem rosto. São pessoas. E nós, como igreja, estamos aqui para abençoar vocês. A abençoar. A entender o que é o caminho certo e a não desistir de continuar nele, que é o perseverar. Então, alguns de vocês talvez não tenham tido a chance de, desde criança, aprenderem esse caminho certo. Mas já ouviram. Não roubar, não mentir, não enganar, não fazer o atalho, não buscar Deus para ter uma bênção, mas buscar Deus para ter um relacionamento. Vocês já ouviram isso aqui na igreja muito, mas agora é a hora de produzir esse resultado e serem catalisados pela igreja. Então nós temos esperança que vocês façam muito mais do que nós pudemos fazer. E o que nós pudemos fazer foi alugar esse prédio, mobiliar esse salão, os equipamentos, manter essas coisas. Não tinha nada. Quando o Evandro veio para cá, não tinha nada. E talvez você mesmo não tivesse a condição de conseguir fazer isso aqui, chegar aqui. Mas você já parte deste ponto. O que você vai fazer daqui para frente? Que pessoas você vai trazer para olhar essas coisas e falar, uau, eu quero fazer parte disso. Que impacto aí fora na sociedade você pode ter? Que pessoas ouvem a sua voz? Eu mandei alguns e-mails no começo do ano. Vamos ver o que o pessoal responde, né? Gente que eu conheço que me conhece. Os nomes que são famosos aí. Fiquei lisonjeado com a resposta. Paulo, onde você está? Vamos nos encontrar. Vamos almoçar. Vamos falar. Manda o que você está pensando. E os projetos estão saindo. Tem reuniões. Mas começou lá com 20 anos falando, não sei o que eu vou fazer. Acho que vou fazer uma loucura. Eu vou prestar o vestibular de novo. Temos que olhar para vocês. Eu queria que os que têm mais de 40 anos que estão aí, também pudessem ficar de pé aí nos seus lugares e estender a mão para essas pessoas aqui. No mínimo, vocês têm a experiência do que deu certo e do que não deu certo. Para que eles errem menos. Para que não sejam obrigados a passar pelos mesmos problemas e a chegar no mesmo lugar. Seja multiplicada a experiência. Esse é o poder da comunhão. Quando nós comungamos coisas, nós aceleramos o processo. Então queremos abençoar vocês aqui agora. Abençoar os próximos passos da sua vida. E dizer que o maior problema não é onde você vai chegar. Não é o casamento, o emprego, o salário. O maior problema é como você vai chegar lá. Como você vai esperar em fé em Deus para ter a pessoa certa com quem você vai estar, para agir da forma correta no lugar onde ninguém age da forma correta, e para ser a diferença quando você tiver a estatura para ser a diferença. A árvore já está definida na semente, mas ela só vai ser respeitada no tamanho. Então vamos deixar o tempo passar aqui.
Feche seus olhos aqui na frente. Você tem na sua mão aí, de trás. Vamos abençoar esse povo aqui da igreja, que tem até 40 anos de idade, e vai estar firme e forte aqui nos próximos 20, 30. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós não cremos num momento, nós cremos num processo, mas nós sabemos que os processos são feitos a partir de momentos de decisão. Nós tomamos uma decisão e arcamos com o custo dela pelo tempo. Então aqui, Senhor, nós temos pessoas que podem tomar hoje uma decisão, e ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Muitos já sofreram decepções com decisões que não tomaram e perderam oportunidades. Outros tomaram decisões das quais se arrependeram. Mas hoje nós estamos aqui dizendo na tua presença, no teu altar, que é tempo de decisão. Uma decisão contigo. E dizer para ti, para os homens, para o inferno, que nós não estamos olhando a recompensa. Nós estamos olhando a tua vontade. Eu quero abençoar essas vidas na sua capacidade de transcender a dificuldade do momento. E enxergar o invisível, como aqueles heróis da fé fizeram. Entender que há um propósito teu em nossas vidas. E que nós não nascemos para que o Senhor nos abençoasse. Nós nascemos para honrar o teu nome. Para tornar o teu nome conhecido e digno. Para fazer coisas que nós não temos nem dimensão que podemos fazer. Eu quero abençoar o sonho de cada um dos jovens. Eu quero abençoar a vontade de fazer algo diferente e de ser a diferença. Eu quero abençoar a fé de que o Senhor vai ouvir a nossa oração. Nós estamos aqui contra todo esse sentimento do inferno de destruir certezas, de quebrantar valores, de trazer para o imediato o resultado e não para o longo prazo. Nós te repreendemos, Satanás, nos seus planos contra esses ouvidos, contra esses corações, essas sugestões de imediatismo, de pouco resultado agora, em troca de nenhum resultado no futuro. Nós declaramos que queremos investir no reino. Em vez de comer essa semente, nós vamos plantá-la. E ela vai frutificar a 100 por 1. O Senhor vai abençoar essa colheita. E nós vamos cuidar dessa semeadura e cuidar e regar essa planta. Até que ela seja madura para frutificar. Então, Senhor, que haja o interesse genuíno no conhecimento da doutrina do cristianismo. Que haja força do relacionamento com o irmão em comunhão. Que haja o cuidado em repartir, não para nós, mas para os outros, sabendo que no final vai sobrar. E que haja perseverança na oração. Que crie esse relacionamento de amor e não de utilidade. Nós abençoamos essas vezes estão aqui, nos seus propósitos, nos seus estudos, no seu momento de trabalho. Nós não estamos olhando para a realidade do mercado. Nós estamos olhando para a semente dentro do coração. Nós declaramos a excelência no que eles fazem. Para que eles façam no silêncio, na escuridão, no anonimato. Mas sendo excelentes em tudo, sejam reconhecidos no dia certo e levantados. Nós abençoamos a oportunidade de quem já está semeando há muito tempo e ainda não colheu. E hoje nós dizemos, a promessa do Senhor não falha. Não falha. O que há de vir virá e não tardará. E nós somos justos, vamos viver por esta fé. Quero abençoar o trabalho deles nesta igreja. O evangelismo, a comunhão, o crescimento, o repartir do pão nos ministérios. Abençoar o crescimento da igreja no meio dessa cidade, para que ela caia na graça do povo. E a cada dia o Senhor possa realmente acrescentar, fruto da nossa indústria, com os irmãos, o resultado que vem do céu. Eu abençoo essa igreja. Peço àqueles que estão mais velhos aqui, que estão com as mãos levantadas, Senhor, que eles sejam suportados como Moisés foi, para permanecerem com as mãos levantadas.
Porque enquanto eles estiverem com as mãos levantadas, esses jovens vão estar ganhando a guerra. Não existe ganhar a guerra sem a cobertura dos velhos. E não existe força nos mais velhos para cobrir sozinhos. Precisamos uns dos outros. Nós abençoamos essa batalha aqui em Santos. O crescimento que vem como resultado da nossa perseverança unânimes. Nós abençoamos a igreja de Santos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abrace seu irmão aí. Que ele não seja um estranho para você. Pode começar com